Vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios 1, dos versos 8 até o verso 19. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco e embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida. E tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância a vida. Esses versos, eles são como que uma introdução à introdução de Provérbios, né? Quando eu expliquei sobre os métodos, né, de interpretação de Provérbios, falando dos paralelismos, eu não mencionei que os capítulos 1 a 9 são entendidos Provérbios como. Por que isso? Porque no capítulo 10, no verso 1, ele diz: estes são os provérbios de Salomão. Então, seria como que uma introdução mais adiante, a 9. Diferente do resto do livro, de fato, ele é marcado bem ali no capítulo 10, ele é marcado no meio, é como se fosse meio de provérbios. Mas é diferente porque os versos que nós lemos agora, do 8, um verso até o final do capítulo 9, o livro de Provérbios ele vai apresentar assuntos, blocos. A partir do 10, então, tem apresentação de assuntos mais blocos. Pode até pegar 2 versículos, mas aí fica mais claro aquela característica paralelismo. Então, dos versos, perdão, do capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos como grandes palestras. Se alguém sentasse com um jovem, fosse dar uma instrução, um ensino, uma palestra. Então, tem grandes preleções, grandes palestras ao longo dos capítulos de 1 até 9. E essa é, então, uma introdução dessas palestras. E Provérbios, então, ou Salomão, ele vai chamar a atenção dos seus leitores, e em especial do seu filho, para 2 grandes problemas que sempre existiram e que não vão deixar de existir até a volta de Cristo, e que nos nossos dias estão muito em alta. Sempre existiram, não vão deixar de existir esses 2 problemas, mas tem períodos que dá uma abrandada, mas tem outros que estão muito fortes, e é exatamente o seguinte. Os 2 problemas que ele aborda nesses versos são o espírito de ganância e as más companhias. Por isso que eu disse que nos nossos dias está muito em alta, e há épocas em que esses problemas dão uma arrefecida, né, uma diminuída, por conta do melhoramento, né, ou da melhora no nosso ambiente social, relacional. E aí vai depender também da Escritura.
Então, ele vai tratar sobre as más companhias e como o espírito de ganância destrói a vida de uma pessoa. Então, esses são os dois temas principais dos versos de 8 até o verso de 19. Note um detalhe interessante, que ele começa dizendo o seguinte: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Qual é a diferença entre ensino e instrução aqui? É porque aqui a palavra ensino, ela no hebraico é a palavra lei, Torá, a lei de Deus. Então, o que Provérbios está nos ensinando, o que Salomão está nos ensinando, é que o princípio bíblico da instrução moral, religiosa dos filhos é dever dos pais. Os pais são chamados e responsabilizados por Deus para instruir os seus filhos moralmente e religiosamente. Quem tem que apontar o caminho do que é bom e do que é mal são os pais. Eles são os instrumentos oficiais de Deus para essa tarefa. Deuteronômio capítulo 6, os versos de 1 a 24 tratam sobre isso, e no próprio texto de Provérbios, no capítulo 4, os versos 3 e 4, ele também mostra isso. Ele diz o que Davi fez para com ele, né? Ele diz assim, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia. Então, você vê que o ensino, os princípios morais de fé, não são atribuídos a terceiros, mas é uma responsabilidade dos pais. E aí por quê? Lembrem que no livro dos Salmos, o Salmo 128, no livro dos Salmos, no Salmo 128, diz assim, né? Bem-aventurados que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Verso 3 ele diz: tua esposa no interior de tua casa é como uma videira, teus filhos como o rebento da oliveira. Ó, como será abençoado essa casa, né? Mas no 127, ele diz que a casa não é edificada pelo homem, sim pelo Senhor. Aqui é uma referência ao templo, né? Só que olhe como ele mescla o templo com a casa particular nossa. E então ele diz que no verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, quando você une os dois salmos que tratam sobre o culto ao Senhor e a bênção do Senhor no seio doméstico, e você lê Provérbios, capítulo 1, os versos 8 e 9, que fala sobre o dever dos pais de instruir os seus filhos moralmente e religiosamente, nós agora estamos chegando no entendimento sobre a palavra herança. Os filhos não são nossos herdeiros apenas fisicamente, de algum bem, de algum sobrenome, de alguma qualidade. Mas, na verdade, a primeira ligação entre nós e nossos filhos é a ligação espiritual. E a primeira herança que nossos filhos devem receber é a herança espiritual. Então, os filhos são herdeiros espirituais de seus pais e não apenas herdeiros biológicos. Por isso que transferir para outro a instrução sobre o que é bom e o que não é bom, sobre a fé, sobre a parte religiosa, isso é, na verdade, um pecado contra o Senhor e contra os filhos. Porque é como se os pais estivessem deserdando a herança espiritual. Então, é algo que vamos observar, porque nos nossos dias, principalmente, né,
filhos têm sido confiados às escolas, aos youtubers, para que estes ensinem, doutrinem nossos filhos de aquilo que devem crer, não devem crer, sobre o que eles devem fazer, o que não devem fazer. É um pecado contra o Senhor, contra. Notem, então, que o apelo que Salomão faz para que o seu filho o ouça, antes de dizer o que é bom e o que é mal, é exatamente o apelo sobre a autoridade que ele tem para ensinar. Diferente de muitas vezes nós, às vezes a gente quer convencer nosso adolescente na igreja sobre algo que não é bom, então a gente diz, eu já passei por isso, o que é que importa? A grande questão é, você tem autoridade para ensinar? E foi dado autoridade para ensinar? É seu dever ensinar? Então, ele não começa dizendo, olha, eu já sou velho e sou o homem mais sábio do mundo, experimentado, já encontrei com Deus insônia, etc. Não, ele não diz isso. Porque ouça a lei, a Torá. Ele inclusive coloca na sua boca a Torá, que é o Pentateuco, os mandamentos, a lei do Senhor. Então ele diz, ouça a Torá que o seu pai traz a você. E a instrução de sua mãe. Então, o ponto de partida é a autoridade que nos é dada por Deus para ensinar os nossos filhos. E isso é importante, irmãos, porque se nós não fundamentarmos o nosso ensino na autoridade divina e formos fundamentar na nossa experiência, a nossa experiência é como areia, não é um terreno sólido. A autoridade de Deus é o melhor terreno, é a rocha verdadeira. Bom, então ele chama o seu filho para o ouvir, ele diz sobre qual é a base a qual ele vai ensinar, que é a autoridade divina, né? Que ele vai instruir o seu filho. E note que aqui ele não está falando para crianças pequenas, ele está falando para rapazes e moças. Não há uma menção de crianças pequenas nessa instrução, porque ele está tratando, por exemplo, de assuntos que envolvem já a vida adulta, a vida juvenil. Por exemplo, ele fala de adultério, ele fala de furto, ele fala de homicídio, ele fala de receptação de coisas furtadas. Então, ele não está olhando muito uma criança pequena, mas ele está dando uma para um jovem. Então, isso também desmente aquela tese de que nossos filhos na adolescência são inacessíveis. Não é verdade. Os pais precisam fazer, entender a transição a qual os filhos estão passando e falar a eles daquilo que, de fato, precisa ser tratado da forma como deve ser tratado. Né? Beleza. Tranquilos? Podemos prosseguir? Então, no verso 9, então, ele diz, porque aquilo que eu vou te ensinar vai ser como uma coroa de graça na tua cabeça e é como um colar ao teu pescoço. Ele está falando, observe que ele usa uma linguagem poética para mostrar a beleza que a santidade provoca naquele que a possui. Um diadema, a palavra diadema não é a mesma da palavra coroa, né? E a coroa era algo específico do rei, mas os príncipes têm uma coroa semelhante, não é a coroa do rei. No Novo Testamento, vai ver a ideia de diadema como aquela coroa de louros, né, que os esportistas na Grécia recebiam, né, uma coroa. Olha, esse é o melhor, o campeão. Era uma coroa real, porque ele não era o rei.
Era algo tipológico, né? Então, ele vai mostrar ao seu filho a beleza e o adorno que a santidade provoca naquele que a possui. Então, ele usa expressões para conquistar o ouvido e o coração do filho. A beleza que a santidade provoca naqueles que devem viver a santidade. Isso é extremamente interessante porque ele está mostrando para nós o modo como se tratar nossos jovens e nossos adolescentes. Na grande maioria das discussões entre pai e filhos na idade da adolescência, o problema não são os adolescentes, os pais, eles não vão instruir, não vão conquistar, vão impor. E às vezes a imposição nem é a correta, né? Outro detalhe interessante também é que nesse momento da vida, né, a gente diz às vezes os nossos filhos para fazer, mas não diz o quê e o para quê. Por que você tem que fazer assim? E para que você tem que fazer assim? A gente só vai dizendo, faça isso e pronto. Entende? Então você não consegue mostrar para os filhos a beleza da santidade, mas consegue mostrar o peso da obrigação, mas não a beleza da santidade. Então veja que ele diz, será como uma coroa de graça, um enfeite para a cabeça e como colares para o pescoço. Os adornos do pescoço. Se fosse hoje, nós diríamos, olha, isso vai ser como um carro para um rapaz de 18 anos ou uma moça de 18 anos, né? E será também semelhante a... Então veja que ele diz, será como uma coroa de graça, enfeite para a cabeça e como a cativar o coração dos nossos, mostrando-lhes os adornos da santidade, tá? Mostrando-lhes os adornos da santidade. Bom? Muito bem. Dito isso, então, ele agora faz o seguinte. A partir do verso 10, então, ele foca no que ele vai fazer, que é a sua exortação, e ele vai contar uma história para embasar a sua exortação. Então, ele vai dar uma exortação e ele vai ilustrar isso com uma história, né? Então, diz assim, filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas. Tá. Então, pense comigo. Quem seriam esses pecadores? Criança, o rapaz, a moça poderiam perguntar. Mas quem são esses pecadores? Por que eles querem me seduzir? Né? Então ele vai contar uma história. Veja que ele se antecipa às perguntas. Já formulou na cabeça. Ele se antecipa para responder às perguntas futuras do seu filho. Então, ele vai trazer essa exortação sobre as más companhias e sobre como elas despertam o espírito da ganância que causa destruição e morte. Bom, note que ele começa dizendo o seguinte, se eles disserem, né, querem seduzir-te, não o consintam, disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem... Observe que ele vai mostrar que os pecadores virão até o seu filho com o intuito de seduzi-lo. Com o intuito de seduzi-lo. É importante entender que o verbo seduzir, ele descreve uma arte. Então, quando nós formos falar para os nossos filhos sobre algo que é mal, ou sobre uma má companhia, não adianta você dizer, olha, essa cadeira é má.
Tá, já sei que ela é má, mas como é que ela me afeta? Então você precisa descrever quais são as armas que os maus tentarão, tá, contra ele, contra os nossos filhos. Tá? Então ele diz assim: eles vão buscar te seduzir. Ok. Eles vão buscar te seduzir, eles vão buscar te conquistar. Mas essa conquista dará de que forma? Então, note que a história que ele descreve, ela contém promessas que estimulam a santidade. É isso que ele está dizendo? Não. Promessas que estimulam a corrupção do coração. Lembra que antes ele já falou que obedecer, crer na lei, não deixar, não abandonar a instrução do pai e da mãe, isso adornaria a vida dele. Só que agora as más companhias chegarão a ele, ao filho, e tentarão seduzi-lo, ou seja, tentarão conquistá-lo. De que modo? Promessas. Mas essas promessas visam o quê? Aquilo que o pai disse, a mãe disse? Não. A corrupção do coração. Por isso que, se você não crê que o seu filho é pecador, segundo Adão, desesperadamente corrupto, você não vai instruir dessa forma. Então, observe quais são as promessas que são feitas. Então, ele diz o seguinte: violência. Pastor, mas como é que alguém vai fazer uma promessa de violência? Veja, a violência aqui, ela é uma promessa de experimentar poder, prazer em dominar e triunfar. Então, hoje, alguém chega e oferece drogas para os seus filhos. Mas nos dias de Salomão, ele diz: alguém chegaria e ofereceria, mesmo entorpecente, prazer, poder, mas usando um outro instrumento. Qual? Não as drogas, pó ou qualquer coisa, mas a violência. E é engraçado que as drogas levam à violência. Por quê? Porque a sensação de ter o poder faz com que o indivíduo queira exercitar o poder. Por isso que ele se torna violento. Então, as promessas são prazer imediato e poder. Por meio de qual instrumento? No caso aqui, por meio da violência. Por meio da violência. Domínio, grandeza, invencibilidade. É o que está sendo prometido a ele. Por isso que ele diz assim: nós vamos derramar sangue. Vamos espreitar pessoas, inclusive sem motivo inocente. O que é que ele está prometendo? Poder, o prazer ao sentir poder, o domínio, a grandeza, a sensibilidade. Então, note que as promessas de Satanás, elas são sempre as mesmas. O que vai mudar é só o recipiente. É igual remédio. O que vai mudar é o frasco. Nos nossos dias, talvez a promessa de sensação de poder, domínio, grandeza, invencibilidade é oferecida aos nossos filhos, pela televisão, pelos filmes, pelos canais aí de YouTube, como você pode fazer o que você quiser, você não faz, o seu corpo é seu, você pode ele. Então, não se engane, esses slogans usados, inclusive dentro do homossexualismo, eles não estão pleiteando outra coisa senão um convencimento. Eles estão tentando seduzir por meio de promessas. Uns aderem aos slogans e então
buscam esse poder, esse domínio, essa grandeza, essa invencibilidade pela promiscuidade sexual. Outros fazem a mesma coisa, usando a bebida, mas o desejo é o mesmo, a promessa é a mesma, só vai mudar o recipiente, a direção em que se toma. Por isso que quando você for instruir o seu filho, você precisa mostrar isso a ele. Como maus virão até ele para tentar seduzir. Na universidade, por exemplo, isso também é mostrado com a segregação, né? Nosso grupo que vai ser aceito, vai ser invencível. Se não ficar, você vai ser rejeitado. Se tiver uma base fraca de fé, então adere a... Bom, continuando então. Observe que o verso 11, verso 12, descrevem detalhadamente como é o argumento, como é a apresentação da proposta. Então você vê o seguinte, usa aqui sinônimos de coisas que são invencíveis. Por exemplo, não, nós vamos vencer de tal modo que nós seremos como uma sepultura, que traga o indivíduo inteiro. Então, ele está usando elementos para mostrar essa invencibilidade. Alguém pode vencer a sepultura? Vai morrer e vai ser sepultado. Entendeu? É mais ou menos esse o argumento que ele está dando. Nós vamos tragá-los vivos. Ele usa o exemplo do abismo. Por exemplo, alguém cai no abismo, é tragado vivo. Pode fazer alguma coisa. A única coisa que ele pode fazer é cair. Entende? Então, aqui são os elementos que ele usa para descrever a proposta, como ela é, o que é que está sendo prometido. Tá? No 13, então ele diz assim, acharemos, acho que é uma somatória de propostas. No 13 é assim, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Então, agora no 13, ele promete riqueza fácil, o que alimenta a cobiça e a ganância. Então, para que você vai trabalhar, gastar a sua vida para juntar uns míseros trocados? Se você pode, por exemplo, obter isso e aquilo de uma forma rápida, fácil e ainda de forma invencível. Então aqui ele promete, veja que a promessa é riqueza fácil, né? E isso então alimenta a cobiça e a ganância. Então veja, está lá a criança e tal, o rapazinho, a mocinha, ouve a primeira proposta, não, mas é violento, então o cara vem com a segunda proposta. Olha, mas é altíssimo, imediato, você vai ter tudo que você quer. Então agora começa a se pensar. Veja, observe que a proposta de sedução, ela é uma proposta, ela envolve várias direções do coração. Então imagine o coração, isso é um coração, não é de Chagas, mas é um coração. E para acertar o coração, as setas vêm de vários. Entenderam? Às vezes a gente escuta pais assim, o meu filho era tão repente descobriu, estava numa cilada, aí se meteu. Talvez ele não fosse uma pessoa violenta, mas sempre foi um cobiçoso, ganancioso. Aí a setinha entrou proposta reta para ele cair. Lembre-se, a única coisa que nos defende de Satanás é Cristo. Nossos filhos precisam ser levados a Cristo. Eles não serão. Então, você tem aí
a alimentação da ilusão, né, de ter riqueza fácil. O jogo é do mesmo jeito. Pode olhar que a proposta dos cassinos, mas é a mesma coisa. Riqueza fácil. Riqueza fácil. Precisa trabalhar, riqueza fácil. E aí entra a ganância e entra a cobiça. Tá? Mesma coisa. E é interessante como isso é um pecado tão cruel, porque até homens crentes são seduzidos por esse pecado da riqueza fácil. Eles só não vão roubar e matar, mas eles vão ser descontentes na vida, eles vão fazer negócios fraudulentos e eles vão apostar para ver se conseguem a riqueza fácil. E é exatamente o oposto de Gênesis 2, dos versos de 7 a 15, quando Deus colocou Adão lá no jardim e diz: cuida e cultiva. Por isso que esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre questão de pirâmide financeira, né? É muito interessante como as pessoas gostam de ser enganadas. Porque tá lá, o cara diz assim, olha, você investe 100 e vai ter 1.000. Aí todo mundo olha para o 1.000 e esquece do 100 e esquece sobre como vai ser, o que é que vai ser, se é pecado, se não é, etc. Aí não investe 100, ele faz o quê? Investe 1.000 porque ele quer 10. Aí perde tudo e depois fica... Você simplesmente cobiçou. Você só cobiçou. Tranquilos? Dúvidas? Não? Vamos lá que uma atrasadinha, mas eu ainda quero 10 minutos. Dá atenção. Ok. No verso 14, então note que você tem a promessa de riqueza fácil que alimenta a cobiça e a ganância. Né? Ao mesmo tempo, isso riqueza fácil, além de alimentar a cobiça e ganância, é um desejo maligno, porque é contrário ao princípio de Gênesis 2. Porque o princípio é o princípio do trabalho. Então aqui você tem um outro pecado que está sendo alimentado, mas ele está camuflado, que é o pecado da preguiça. Entende? Então você tem o pecado da preguiça. Tá? O pecado da preguiça. Que está sendo camuflado. Então está sendo colocado aqui na frente riqueza fácil, alimenta o desejo e ganância, e o pecadão da preguiça está aqui por trás de tudo, que ele vai ser o pecado da preguiça aqui vai ser o cara que vai regar a plantinha da cobiça e da ganância. Ok. No verso 14, percebam que a pessoa que quer enganar, ele propõe, não é? Ele propõe uma ilusão de que existe confiança e moralidade neste grupo vai roubar e matar pessoas. Ele tá mostrando o seguinte: olha, talvez em nenhum lugar da sua vida você encontrou de fato confiança. As pessoas te traíram e tal, mas no nosso meio isso não é verdade. No nosso meio ninguém pode trair ninguém. Então ele promete uma fidelidade, né, com teste, promete um ambiente perfeito de confiança, moralidade entre os participantes do crime. Então no verso 14 ele diz assim, ó: lança a tua sorte entre nós, teremos só será dividido em partes iguais, porque todos temos o mesmo propósito de vamos nos auxiliar mutuamente. Você já foi decepcionado alguma vez? Mas aqui não será. Alguém já te trapaceou? Ah, então aqui não será assim. Então ele fomenta um lugar baseado em confiança, realidade. Tá? Para fazer isso,
o indivíduo vai perguntar, né? O pai já te decepcionou? Ah, então não. Tudo. Todos têm. Estão entendendo como é que a oferta vem? Vai se opor ao princípio bíblico, se opor ao mandamento do trabalho, ela vai se opor ao ambiente de casa. Então, pense comigo. Se o nosso pai e a nossa mãe já nos decepcionam, ele está pegando o exemplo maior de relacionamento, mostrar maior decepção, é para fragilizar. É por isso que, às vezes, os filhos abandonam as casas, abandonam fisicamente ou apenas relacionalmente, esse enorme lá no meio, lá que está matando ele. Por causa disso aqui. Então, ele diz, venha conosco, roubaremos juntos, mataremos juntos, mas não haverá disputa. Não haverá disputa, tá? Não haverá disputa. Vem conosco, roube conosco, mate conosco, espreite conosco. Beleza? Vamos adiante. Então, com esta palavra, o jovem pode pensar no ganho que ele vai ter ou no risco que vai correr. Preso, morto, só pensa na recompensa prometida, ele só pensa no bem-estar prometido pelos comparsas. Pensa nisso. Beleza. Tranquilos até aqui? Para concluirmos em nosso estudo. Esta ilusão de confiar nos participantes do pecado impede que as pessoas vejam com clareza o risco que correm ao praticar o pecado. Por exemplo, essa promessa que é feita, não pense que ela vai ser feita somente por alguém que quer, de fato, matar, roubar, ou somente por um grupo que quer levar a pessoa para as drogas, alcoolismo. Não. Essas propostas, elas são feitas universalmente pelo pecado. Essas propostas são feitas universalmente. Só que qual é a diferença? O ambiente e a intensidade. O ambiente e a intensidade vão mudar o tom da proposta. O tom são as palavras, mas a proposta é a mesma. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa que é fofoqueira, o que é que ele almeja? Primeiro, pense comigo. Ele é invencível, se julga senhor das palavras. Quem vai corrigi-lo? Né? Segundo, isso lhe dá prazer. É prazer imediato, tem prazer. Dá prazer. Tá? Terceiro, o fofoqueiro confia no outro fofoqueiro. Então, um grupo de fofoqueiros são como o grupo que diz, vem, assalte, roube conosco, nós teremos uma só bolsa. Então, o grupo de fofoqueiros diz, teremos uma só fofoca. E eles confiam entre eles. Eles confiam entre eles. Quarto, o fofoqueiro alimenta a ilusão de que nunca será descoberto como... Então, se ele alimenta a ilusão de que nunca vai ser descoberto como fofoqueiro, ele não teme o mal que ele está correndo. Ao contrário do jovem aqui, preso, até morto, né, num assalto. No caso do fofoqueiro, qual é o prejuízo físico para ele? Vai perder a credibilidade. Ninguém vai confiar nele, mas ele não pensa nisso. Não pensa. Ok? Então, pegando um pecado bem simples no sentido, aos nossos olhos, é o menor, né? Ninguém dá muita tela para esse pecado.
disciplinado por isso, mas são as mesmas propostas. O que vai mudar é o ambiente. O ambiente muda o tom das propostas, vai mudar a intensidade com a proposta. Um adultério, mesmas propostas. Um roubo, mesmas propostas. Beleza? Vamos parar por aqui. Então você vê que Satanás ardilosamente nos tenta constantemente várias flechas ou dardos inflamados a fim de alcançar o seu objetivo, que é fazer-nos abandonar a palavra do Senhor para acreditar na palavra dele. Tranquilos? Domingo que vem nós continuaremos a partir do 15, tá? Mais alguma dúvida? Não? Então, é um dever de casa, tá? Você que é pai, comece a pensar sobre como essas propostas podem ser feitas aos seus filhos, considerando o ambiente, quem se relaciona, você conhece o seu filho, sabe quais são as inclinações deles. Então, pense como essas propostas seriam feitas, quais palavras, quais argumentos, tá? Isso vai nos dar base para instruí-los melhor.